Oi, pessoal, tudo bem? Bom, este vídeo é sobre o nosso Realve, sobre o óculos virtual, tá? Então, eu vou explicar como vai ser essa primeira atividade que a gente vai fazer utilizando o óculos virtual. Então, você baixa o aplicativo no celular, usando o e-mail da escola, e aí você pode colocar a senha, você cadastra uma senha, você pode usar o campus com o K maiúsculo 123, e aí você muda uma senha, coloca uma senha nova, ou você já pode entrar e cadastrar uma senha nova, tá? Quando você entrar no aplicativo, para entrar nessa atividade que a gente vai fazer, então eu vou explicar o passo a passo, por quê? O Realve, ele tá dividido por séries, né? E por áreas do conhecimento. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira atividade, a gente vai fazer uma atividade mais simples, né? E tranquila, para ver como as crianças vão se adaptar. Como as crianças do Year One ainda são pequenas e precisam de mais ajuda, se a gente estivesse em aula presencial, a gente poderia ajudá-los muito mais, né? Mas por isso que a gente está fazendo uma aula gravada para os pais poderem ajudá-los em casa e fazer tudo com calma, tá? Então vocês vão entrar no aplicativo, na área do conhecimento, então tem lá Science, Math, Geography, vocês vão entrar no Math, tá? De matemática. Quando vocês entrarem nessa parte do Math, vocês vão entrar no tema Numbers from 1 to 20. Essa aqui, tá bom? Numbers from 1 to 20. Números de 1 a 20. O Realve só reconhece a língua inglesa. Então, precisa, sempre que for falar, sempre falar alto e claro. Isso que precisa conversar com as crianças, que a gente precisa falar alto e de uma maneira clara, tá? Essa atividade do Numbers from 1 to 20 é um menininho que está no quarto dele, num quarto de brinquedos, e tem vários brinquedos espalhados no chão. Ele vai pedir ajuda da criança para contar quantos brinquedos ele tem. Então, você, quando coloca, a criança vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, tem que tomar cuidado, porque às vezes a criança pode cair se estiver andando, se começar a andar. Então, prestar atenção nisso, né? E aí ele vai conseguir ver todo o quarto de brinquedos desse menininho. Quando ele perguntar, então o menino faz algumas perguntas e ele pergunta: como você está? How are you today? How are you doing? E aí ele pode responder. Quando eu fiz o teste com o meu, tem uma luzinha vermelha que, se você quiser falar no microfone, tem um microfoninho do lado. Você, com essa luzinha, mira com o óculos lá e a luzinha ativa o microfone para a criança falar. Então, isso também tem que ser explicado, tá? Vocês podem fazer o teste primeiro se quiserem. E aí o menininho vai perguntar quantos brinquedos ele tem no quarto. E as crianças vão responder, né? A única coisa que eu falo para fazer um teste antes, os adultos, para ver como funciona, para depois poder ajudar a criança, porque é um aplicativo, é uma atividade mais... É simples, mas é mais difícil para eles. E aí, eu vou mandar, junto com essa videoaula, as perguntas e as respostas. Por quê? Este aplicativo precisa que ele reconhece a resposta exata. Então, por exemplo, se o menino pergunta how many balls are here in the room? Aí não dá para responder só 6 balls. Ele só reconhece se você responder Mike has 6 balls. E aí tem que falar bem alto e bem claro. Eu vou mandar
as respostas. Eu tenho aqui a lista de respostas e a lista de perguntas que o menino faz. Combinado? Então, essa é a primeira atividade que eu vou enviar para vocês já irem se familiarizando com o óculos, né, com o aplicativo e com tudo. Dessa vez a gente não vai usar esse aqui que é o oráculo, porque nessa atividade eles não colocaram o oráculo, que esse oráculo, o que que acontece? Vocês podem até testar. Aparece um robozinho também que faz perguntas e respostas. Às vezes pode não funcionar, porque tem que ser as perguntas específicas do plano de aula que a gente tem aqui, tá? Então, tem uma outra aula que a gente pode mandar depois, que vai usar o oráculo. E aí, precisa das perguntas exatas para o oráculo poder responder, que é um robozinho que aparece aqui de realidade aumentada, tá? Então, aqui é a realidade aumentada e aqui é o óculos da realidade virtual. Importante falar que é legal quando vocês colocarem o óculos na criança, colocar o fone de ouvido para a criança ouvir e explicar essa coisa de falar alto e falar claramente o inglês, porque senão ele fala, can you repeat, please? Ele não entende, ele não reconhece o que está sendo falado, tá bom? Então, eu vou pedir muito a ajuda e a compreensão de vocês, porque é um material muito bacana, mas que precisa de uma ajuda aí, que infelizmente não estamos no presencial para nós, professoras, podermos ajudá-los nisso, ok? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.